Aleluia, Pai. Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. Nós estamos meditando hoje no livro de 1 Coríntios, no capítulo de número 8. E queria passar para os irmãos, mais uma vez, como eu tenho feito no começo de quase todos os vídeos, o porquê de eu estar usando esta máscara, Muitos irmãos me perguntam por que eu estou usando a máscara para me tirar a máscara, E eu, então, faço esse aviso no comecinho do vídeo, porque o começo de cada vídeo todo mundo vê, É que eu estou fazendo uns procedimentos dentários, E estou já terminando, viu, irmãos, tá? Dentro de pouco mais alguns dias vocês já vão poder me ver, Com uma dicção perfeita, de acordo com aquilo que eu consigo fazer, E também vendo a minha face claramente, Os irmãos que já estão comigo há mais tempo me conhecem já desde antes. Os que estão chegando agora tá vendo só pela metade, É a famosa cara metade, Então, dentro de mais alguns dias, estarei terminando e estarei tirando a máscara para as gravações, tá bom, irmãos? Aleluia, Pai. Deus abençoe a todos pela compreensão e vamos à santa palavra de Deus, tá certo, irmãos? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Que diz o seguinte: resposta a perguntas acerca das carnes sacrificada aos ídolos, Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência. A ciência incha, mas o amor edifica. E se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Aleluia, Pai. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Assim que quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no tocante ao mundo, nada é no mundo. Sabemos que o ídolo nada é no mundo e que não há outro Deus senão um só. Porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos. E um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por ele. Mas nem todos há conhecimento, porque alguns até agora comem no seu costume para com o ídolo, coisas sacrificadas ao ídolo, e a sua consciência, sendo fraca, fica contaminada. Ora, o manjar não só faz agradáveis a Deus, porque se comemos, nada temos demais. E se não comemos, nada nos falta. Aleluia, Pai. Vamos repetir esse versículo, Ora, o manjar não nos faz agradáveis a Deus, porque se comemos, nada temos demais. Se não comemos, nada nos falta. Ou seja, para Deus não faz a menor diferença, Se nós comemos ou não comemos em relação àquilo que agrada ou desagrada a Deus, Mas, sobretudo, o que manda é a nossa obediência à santa palavra de Deus, Aleluia, Pai. Mas vede que essa liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos. Porque se alguém te vir a ti, que tem ciência, sentado à mesa no templo dos ídolos, não será a consciência do que é fraco induzida a comer das coisas sacrificadas aos ídolos? É uma indagação que a palavra de Deus faz, Você sabe que não pode, você está lá, Mas você está consciente, Agora aquele que não sabe, ele vai entrar de gaiaco,
E pela tua ciência perecerá o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. Ora, pecado assim contra os irmãos. Ora, pecando assim contra os irmãos, e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. Pelo que se o manjar escandalizar o meu irmão, nunca mais comerei carne, para que meu irmão não se escandalize. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Pai. Vamos então, irmãos, passar de imediato, né, para a nossa meditação nas referências, né, para que nós possamos buscar um perfeito entendimento, né, ou melhorar o entendimento de todos aqueles que nos ouvem, que nos vê, né, em relação, né, às carnes ou os manjar. Manjar quer dizer comida, alimentos, né, todo tipo de alimento que é feito aos ídolos, que é dedicado aos ídolos, né. Então, a Bíblia trata, né, e aquilo que nós comemos de um modo geral, a Bíblia trata de manjar, né. Todo tipo de comida que o homem come, se come, que põe na mesa e come, a Bíblia trata de manjar, né? E aqui fala assim, exatamente sobre isso, né? O capítulo 8, resposta a perguntas acerca das carnes sacrificadas aos ídolos, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. As coisas sacrificadas aos ídolos, nos capítulos 8 ao 10, Paulo lida com a pergunta dos coríntios a respeito de alimento oferecido a ídolos. E se é permitido comprar e comer tal alimento. E participar de festas em templos idólatras. Verso 10. Né? Então vamos fazer a leitura desses dois versículos para que fique bem claro na memória dos irmãos, né? Ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência, quer dizer, conhecimento, entendimento e sabedoria. A ciência incha, mas o amor edifica. E se alguém cuida saber coisas, saber coisas, ainda não sabe como convém saber. Ou seja, sabe, mas sabe mal. Não sabe da forma que deveria saber. Porque se soubesse da forma que deveria saber, não praticaria as coisas que a Bíblia fala para não fazer. Né? Então sabe, mas não sabe como convém saber. Né? Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Assim, quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo e que não há outro Deus senão um só. Né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Ao lidar com este assunto, Paulo revela um princípio importante, segundo o qual os cristãos de todos os tempos devem viver. Esse princípio aplica-se a quaisquer atividades questionáveis que possam tentar algum crente a pecar e arruinar-se espiritualmente. Verso 11. O Espírito Santo deu instruções por intermédio de Paulo, no sentido do cristão sempre agir com amor para com os irmãos na fé. E no querer, abnegação. Ou seja, o que eu quero, isso não faço. E o que não quero, isso eu faço. Isso é abnegação. É agir com amor, né? É agir com amor e abnegação. Né? No tocante ao seu próximo, no tocante ao seu irmão. Né? Exatamente, você vê o tropeço, você vê o buraco e avisar o teu irmão que ele vai tropeçar, que ele vai cair.
que ele vai machucar, a queda vai ser grave e talvez ele não consiga se levantar se ele não for ajudado, né? E a palavra continua falando, né? Continua falando. Abnegação significa limitar nossa própria liberdade e deixar de lado todas as atividades questionáveis, a fim de não ofender ou enfraquecer as convicções sinceras de outros cristãos, que se consideram firmados em princípios bíblicos. O inverso da abnegação é a autodefesa do direito de participar de uma atividade questionável. Atividade esta que poderá induzir outros a também participarem dela para seu próprio detrimento. Confira em Romanos, capítulo 14, versículo 1. Romanos, capítulo 15, versículo 3. Atos, capítulo 15, versículo 29. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 19. Ainda não sabe, né? O versículo 2 traz esses questionamentos que Paulo trouxe aqui, essa palavra dura de repreensão, né? Eu já falei isso ontem e repito hoje, né? É aquela pessoa que pensa que sabe tudo, né? E não sabe nada, não sabe coisa alguma, né? E falei também do versículo sobre uma música bonita que eu conheço, né? Mas agora eu sei o que aconteceu. Quem sabe menos das coisas sabe muito mais que eu, né? Agora eu sei, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Versículo 2. E se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele, né? Vai do versículo 2 até ao 12. Então vamos fazer a leitura corrida do 2 até o 12, para que nós possamos depois voltar às referências, né? E se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Assim que quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo e que não há outro Deus senão um só, né? Quem é o verdadeiro Deus? Este um só que a palavra de Deus afirma. É o Senhor Jeová dos exércitos. É o Deus de Israel. É o Deus de Abraão. É o Deus de Isaac. É o Deus de Jacó. É o eu sou, né? É o Deus dos santos profetas que foram antes de nós, né? Este é o único Deus. Eu sou o Senhor e comigo não há outro, disse Deus. Eu mato e torno a reviver. Eu firo e eu saro, né? Este é o verdadeiro Deus. É aquele que detém todo o poder nos céus, na terra e no mar e em todo e qualquer lugar. Este é Deus. Aleluia, Pai. Deus com letras maiúsculas. Não apenas com o D maiúsculo, não. Deus com letras maiúsculas. Este é Deus. Na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? São três pessoas em um só Deus. É isto, né? Assim que quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo e que não há outro Deus senão um só. Porque ainda que haja também alguns que chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia, para nós há um só Deus, o Pai
de quem é tudo, e para que nós vivemos, e para quem nós vivemos, e um só Deus, Jesus Cristo, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por ele. Mas em todos há conhecimento, porque alguns até agora comem no seu costume para com o ídolo, coisas sacrificadas ao ídolo, e a sua consciência, sendo fraca, fica contaminada. Ora, o manjar não nos faz agradáveis a Deus, porque se comemos, nada temos demais. Se não comemos, nada nos falta. Mas vede que essa liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos. Porque se alguém te vir a ti, que tem ciência, sentado à mesa no templo dos ídolos, não será a consciência do que é fraco induzida a comer das coisas sacrificadas aos ídolos? Eis aí a questão. E pela sua ciência perecerá o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. Ora, o pecado assim contra o irmão, pecando assim contra os irmãos e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. Pelo que se o manjar escandalizar o meu irmão, nunca mais comerei carne, para que meu irmão não se escandalize. Aleluia, Pai, louvado seja Deus, glória a Jesus. Aleluia, Pai, santo é o teu nome, Senhor. Ainda não sabe, né? Diz o versículo 2, 8:2. Aqueles que baseiam seu direito de participar de coisas duvidosas, conforme seu conhecimento ou entendimento amadurecido, demonstram que, na realidade, nada sabem como convém saber. Nosso conhecimento nesta vida é sempre incompleto e imperfeito. Por isso, nossas ações devem basear-se primeiramente no amor a Deus e ao próximo. Se o amor for o nosso elemento determinante, recusaremos participar de qualquer atividade que possa fazer um único crente tropeçar e caminhar para a sua ruína eterna. Aqueles que vivem segundo a lei do amor são os conhecidos por ele, Deus. Verso 3. O Senhor conhece os que são seus. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19. Aleluia, Pai, louvado seja Deus, glória a Jesus. Pecais contra Cristo. Pecais contra Cristo. Né? Verso 12 traz essa menção, exatamente falando sobre esse assunto. Ora, e pela ciência pecará o irmão fraco, e pela ciência perecerá o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. Ora, pecando assim contra os irmãos, e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. E no 13, que é o último versículo do capítulo, continua. Pelo que se o manjar escandalizar o meu irmão, nunca mais comerei carne, para que meu irmão não se escandalize. Né? Difícil, né, irmãos? Essa afirmação da palavra de Deus aqui dada pelo apóstolo Paulo, mas ela é real, ela é fiel e verdadeira. Né? Nós não podemos
ainda que podemos, não devemos fazer nada na frente de pessoas que se escandalizem com nossos atos, com nossas atitudes, com nossos feitos. Tivemos alguém nos olhando, nos contemplando, estivermos juntos e a pessoa vê, temos que tomar todo o cuidado com nossos atos, nossas atitudes, os nossos feitos, para que a pessoa ou as pessoas não se escandalizem, né, com as nossas atitudes. Né? Devemos tomar todo o cuidado. Né? Tem uma outra palavra que fala que o problema não é a nossa consciência, né? É a consciência do outro, né? Ou dos outros. Os que nos veem, nos ouvem, nos escutam, nos assistem, de um modo geral, né? Temos que tomar esse cuidado. Vou escandalizar meu irmão? Não farei. Vou escandalizar minha irmã? Não farei. Né? Porque se ele escandalizar, né, é ruim para ele e pior para mim. Né? Pelo que se o manjar escandalizar o meu irmão, nunca mais comerei carne, para que meu irmão não se escandalize. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Pecais contra Cristo. Aqueles que, pelo seu exemplo, levam outros ao pecado e à ruína espiritual. Verso 11. Pecam não somente contra aquela pessoa, mas também contra o próprio Cristo. Cometem um grave pecado. O propósito da morte de Cristo é assim considerado de pouco valor, em comparação aos desejos egoístas da pessoa. Em Mateus, capítulo 18, versículo 7. Ou seja, nós como homens e mulheres de Deus, precisamos dar o máximo de valor no sacrifício de Cristo. No sacrifício que Cristo fez por cada um de nós e por todos nós. Foi muito grande, irmãos, o sacrifício de Cristo para a salvação das nossas almas, né? Foi um sacrifício que homem algum, jamais conseguiria fazer. E Cristo fez por amor a nós. Por isso não podemos lançar em nenhuma pessoa a menor dúvida possível sobre algo que nós temos consciência de que é correto ou de que está errado. Né? Nós temos que deixar a pessoa sempre com uma consciência pura, né? Crendo que, olhando para nós, ela está fazendo o melhor que ela pode fazer. Que ela está tendo nós como exemplo dela. Né? Nós temos que ser exemplo. Né? O homem e a mulher de Deus têm que ser exemplo. 24 horas por dia. Em todo e qualquer lugar. Onde quer que ele esteja, as pessoas têm que olhar para um servo de Deus, uma serva de Deus, e se admirar. Falar, puxa vida, eu gostaria de ser como ele. Puxa vida, eu quereria ser como ela, mas eu não consigo, né? Mas se nós ajudarmos, né, essas pessoas de um modo geral, né, elas conseguem sim. Se nós conseguimos um dia, né, mudar o nosso patamar este que nós não subimos, nós descemos, né? É o degrau da humilhação, né? É o degrau do compartilhamento, é o degrau da compreensão, é o degrau das nossas atitudes, de um modo geral, para a edificação de tudo e de todos. Né? Para todas as coisas, né, sejam edificadas com o exemplo maior possível do bem. Né? Pessoa de bem, gente de bem, atos de bem, atitude de bem. Né? Tudo selado pelo amor ao Pai que nos amou de tal maneira que deu ao seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna.
Jesus Cristo, homem. Jesus Cristo, o Nazareno. Morreu na cruz, derramou seu sangue preciosíssimo para a sua vida, para a sua alma salvar. Para a minha vida e minha alma salvar. Para as nossas vidas, nossas almas salvar. Sacrifício este que não tem nenhum sacrifício que chegue à sombra desse entre os céus e a terra. Somente Jesus, somente Ele. Por isso que nós somos dele e é tudo por Ele. O mundo é dele e nós fazemos tudo por Ele.